Olá, professores! Eu sou a Tia Patinha. Hoje eu vou apresentar para vocês uma aula que vai falar sobre artes na educação infantil. E tem professor que me pediu: Patinha, como a gente pode desenvolver uma atividade de artes, de preferência levando uma pintura, uma figura de uma pintura feita por um artista famoso na sala, e desenvolver uma aula que não seja aquela coisa repetitiva de apenas fazer uma releitura, mas fazer um outro tipo de observação. Então, eu pensei e cheguei a uma conclusão. Nós podemos trabalhar várias coisas dentro de uma tela. E principalmente, se ela me propôs, então eu pensei o seguinte: é esse o vídeo que eu vou fazer para que outras pessoas também possam entender esta ideia de uma tela abstrata e analisar com as crianças, desde as crianças pequenas até as crianças maiores, executar esse plano de aula. Se você também quiser, esse plano de aula vai estar disponível para você. Tá bom? Se você gostar desse vídeo, coloque um ok. Você faça um comentário, dê sugestões de alguma coisa que você queira que seja abordada nos vídeos. Além disso, que você compartilhe com as suas colegas na escola, grupos, até mesmo com os pais. Porque essa aula, por exemplo, de hoje, dá até para você mandar diretamente para os pais, para que eles executem em casa, porque é uma aula que pode ser executada na sala de aula, como também uma aula remota. Inclusive, de preferência como aula remota. Mas chega de conversas e vamos ao que nos interessa. Essa aula, ela vai contemplar os campos de experiências que são traços, sons, cores e formas, e corpo, gestos e movimentos. Quando se trata de traços, sons, cores e formas, eu fui lá com as crianças pequenas, né, as bem pequenas, de 0 a 1 ano e 6 meses, eu peguei lá traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. Por quê? Nós vamos poder, no final de todas as experiências vividas com as crianças, não é? De todos os momentos que elas vão vivenciar, elas vão também poder experimentar esse material riscante, que pode ser o carvão, que pode ser o giz também, e fazer sua obra de arte, por que não? Né? E para as crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, eu coloquei utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação, argila, massa de modelar, explorando cores, texturas, superfícies planas, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Eu coloquei isso pensando também na possibilidade de utilizar materiais variados no final das vivências e das experiências que as crianças terão até chegar nessa experiência. Porque tudo que a gente vai fazer na educação infantil é por meio das vivências. As crianças vão vivenciar cada ação. E para as crianças de 3 anos, aliás, para as crianças de 4 e 5 anos, eu coloquei lá expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura, escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais, porque também elas vão ter a oportunidade de criar, não é, no final das suas vivências, também que nós vamos ter um processo, elas vão ter condições de criar alguma atividade, de fazer a sua representação de tudo aquilo que ela vivenciou. No campo de experiência, corpo, gesto e movimento, eu coloquei para as crianças, né, para os bebês até 1 ano e 6 meses,
experimentar as possibilidades corporais das brincadeiras, interações em ambientes acolhedores e desafiantes. Então nós vamos desafiar o bebê a fazer uma atividade direcionada, ou mas de uma forma lúdica e de uma forma que ele vai fazer sendo estimulado. E para as crianças não tão pequenas, deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, ao envolver-se em brincadeiras e atividades diferentes da natureza. Agora você pensa bem, dentro de uma tela que a gente vai observar, que a gente vai analisar, a gente vai descobrir todas essas possibilidades. Olha que legal. E para as crianças de 4 e 5 anos, demonstrar controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. Por que outras possibilidades? Porque nós podemos utilizar justamente o que nós vamos fazer aqui agora, que é utilizar essas outras possibilidades que são as telas. Por meio dessas telas nós vamos utilizar e adequar as atividades na observação e na vivência, na experiência que nós vamos ter com o corpo por causa dessas telas. Como nós vamos desenvolver isso com os pequenos, não é? No caso dos pequenos, as telas, eu penso o seguinte, é interessante que seja visível ali para as crianças, todas as crianças precisam pegar, manusear, principalmente os bebês. Eles conhecem o mundo pelo tato, pelos órgãos do sentido, e o tato, a gustação, não é? Eles conhecem o mundo por isso. No caso do bebê, se você for mandar para casa dos pais, manda para eles com plastificado, com colorido, uma tela, não é que seja abstrata, uma tela abstrata de preferência com a linha reta ou com a linha curva, mas com linha reta. Principalmente, tem uma tela de um pintor que ele, inclusive, a característica é a linha reta, né, que ele utiliza, que eu acho super fantástica. Ele é um pintor holandês. Eu não me lembro bem o nome dele. Ele acho que é Peter Mondrian. Mondrian. Ele é o pintor holandês. E as telas dele são lindas. E além de lindas, elas são... Eu, inclusive, vou deixar para vocês aqui. Elas são feitas em linhas retas e com cores primárias e cores vivas, são atraentes, as crianças se sentem atraídas por elas. Então, acho interessante, você pode fazer uma cartelinha com essa tela, com a tela deles, e deixar para os bebês manusearem, né? E plastifica com fita durex, aquele durex largo, e põe no kitzinho que você pode mandar para casa. Para a criança ter contato, visualizar, pegar, ela amassa e desamassa, porque ela vai ser toda plastificada, você pode mandar para casa. E o que esse bebê ou essa criança vai fazer? Você vai orientar os pais, né, que pode fazer para a criança um circuito de linha reta para ele. Isso aí, quem vai entender realmente o que está acontecendo relacionando à tela, lógico que são os adultos, mas você já está levando isso para a criança, contextualizando aquilo que ela já vai vivenciar, que é a brincadeira que você vai propor. Eu sugiro que você peça aos pais que peguem um lençol grande e dê vários amarra a parte, uma ponta do lençol, né, faz aquela tira longa e amarra várias pontas no lençol e coloca o lençol de forma comprida, como eu estou mostrando aqui, olha. E em cada parte que está amarrada, pode colocar um brinquedo que vai servir de isca, aonde vai estimular que o bebê, ou ele engatinhando, ou ele andando,
ele vai até o próximo brinquedo e pega. E ele vai andando em linha reta. Por quê? Ele vai buscar o brinquedo até chegar aonde ele quer. Até chegar num lugar pré-determinado. E isso pode ser feito com lençol. Isso pode colocar um obstáculo de um lado e do outro. Por exemplo, cadeira, colocar almofadas, de preferência, porque se a criança ainda não tiver equilíbrio para andar, não é, para ela caminhar, ela pode cair, se cair cadeira, ela machuca, mas se ela já anda, porque às vezes tem criança que ainda não tem o direcionamento certo, ela está andando, está cambaleando ainda, então ela pode, seja almofadas para ela andar em linha reta, depois ela anda para a direita, ela anda para a esquerda, isso tudo sobre a orientação ou do pai ou da mãe, de uma forma lúdica, brincando com a criança. Organizar isso também depois, de forma que a criança também faça curvas, ou que seja curva aberta, que seja curva fechada, mas aí pode fazer um circuito. Mas eu penso que para criança pequena, o ideal é pegar e fazer a linha reta para a criança. Você já pensou, você já observou que as crianças, até mesmo com 5 anos, quando eles estão na fila, elas andam sem direcionamento. E mesmo se elas estão na fila, elas olham para o lado, assim, elas vão andando. Quando você olha, a fila está para um lado e ela está para o outro. E nós vamos ajudar essa criança a ter noção de onde ela está e para onde ela vai. E ela vai agora iniciar com esse processo de andar em linha reta e perceber o que vem a ser andar em linha reta e ir para frente, ou ir para o lado, ou ir para a esquerda, ou ir para trás, andar para trás. Mas no caso do bebê, é você colocar e ele andar em linha reta até chegar num ponto determinado. No caso das crianças maiorzinhas, né, aí você já pode fazer o comando. Você pode traçar, pedir para traçar ou marcar com seta. Você pode fazer um kitzinho com setas para que os pais possam colocar no chão, ou você pode colocar no chão, não é? Pode mandar a seta sem pintar e pedir para colorir, para pintar a seta da cor que quiser, não é? E aí vai colocar a seta em linha reta, não é? E, inclusive faz as setas retinhas para que eles possam perceber. Ele vai para frente, ele vai para trás, ele vai para o lado, ele vai para o lado direito, lado esquerdo. Mas antes, pensar nessas crianças que são maiores, observar a tela. Você vai mandar o kit com a tela também, certo? Você vai mandar, aí sim, você pode mandar ter 2 telas. Ou então você vai mandar o material, que é o material para os pais lerem e trabalhar a atividade com as crianças. O que você vai fazer? Dentro desse material, você vai mandar a tela colorida, porque não adianta se você for mandar a tela preta e branca, não vai resolver. O importante, o ideal é mandar as telas como elas são, coloridinhas. E isso a sua escola, ela pode muito bem providenciar, porque o material que as crianças deixaram no início do ano está lá. A escola não está tendo quase despesa nenhuma com essas crianças, porque as crianças estão em casa. Então, não justifica mandar um material que não seja um material bem feito, bem organizado para essas crianças. Então, se manda um kit que é colorido, ele precisa ser colorido, porque o objetivo aí, nós vamos trabalhar cores com essas crianças. Nós vamos observar a linha reta e a linha curva, mas dentro de uma tela. E essa tela é uma tela de um artista e ela é colorida, original, não é? Original que eu digo assim, a figura, ela precisa ter a originalidade dela no sentido de cores. Porque, na verdade, a tela original nós não vamos conseguir, então nem tem como, né? Mas, pensa bem, quando você manda, você vai mandar antes da criança fazer as atividades que elas, de forma concreta, que é vivenciar essa parte da andar sobre a seta, caminhar
em direção que a seta está indicando, você pode mandar duas telas. Uma tela abstrata, onde ela vai observar as linhas retas. Essa de Mondrian é interessante para isso. Tem uma outra tela que eu também coloco aqui para você, essa aqui, de Kandinsky. Ele também tem essa tela que vem com linhas curvas e vai mandar algumas perguntas para as crianças, não é? Por exemplo, o que você está observando na primeira tela, que é do Mondrian? Você pergunta o que está observando. E na segunda, deixa que a criança veja e ela fala o que ela está vendo, o que ela está apreciando, o que naquela tela. Então ela vai falar que está vendo um quadrado, que ela está vendo um retângulo, que ela está vendo uma cor preta. Ela vai falar uma série de coisas. Deixa ela falar o que ela quiser. Inclusive, se possível, peça ao familiar, né, para anotar o que ela está falando, o que ela está vendo, porque é interessante, porque é a interpretação dela, daquilo que ela está vivenciando, daquilo que ela está vendo. Então, veja bem, um dia pode mostrar para ela uma tela, e ela ficar olhando e ela vai analisar aquela tela. Não precisa ser tudo num dia só. Por isso que eu penso o seguinte, isso pode ser um trabalho para a semana inteira. No caso, principalmente das crianças maiores, porque elas podem visualizar uma tela, elas vão ver, ficar ali, ó, observando. E hoje, de repente, elas veem um quadrado. Quantos quadrados você vai ver nessa tela? E quantos retângulos? Você está vendo as cores? Quantas cores? E quantos tons de vermelhos, ou quantos vermelhos, quantos quadrados vermelhos você está vendo? Os detalhes do que a criança está vendo. E ela vai ruminando aquilo. E qual o desenho, qual a imagem que você está vendo? Se ela não estiver vendo quadrado, se ela estiver vendo uma pessoa ali, escreve, anota. No outro dia, ou depois, mostra a outra tela. Para ela que ela veja e fale o que realmente ela está vendo ali naquela tela. Ela viu, olhou aquelas duas telas, muito bem. Aí é hora de fazer as perguntas. Aí vai perguntar, o que você observa na primeira tela, o que você observou na segunda, qual a diferença de uma para outra, não é? Você está vendo linhas? Que tipo de linha? Como você está vendo a linha da primeira? Tem curva. E na segunda, você está vendo linha? Se não está, se a criança fala assim, não, mas eu não estou vendo linha. Mas como que está o desenho? Passa o dedinho por cima. São coisas que tem uma série de perguntas que você pode fazer até ele observar que a linha dele é reta e o outro, linhas curvas. E aí, professora, é que vem a outra parte, que você vai mandar as setas. Você pode mandar para colorir, porque eles podem recortar, porque vai trabalhar com coordenação motora fina aí, não é? Eles podem cortar e vai pedir, vai propor que eles coloquem a seta em linha reta. Pode fazer também a seta que dá aquela curva e eles vão dar uma seta curva, né, que eles vão fazer, eles podem montar, eles podem colocar seta curva para a direita, seta curva para a esquerda, seta curva para trás, seta curva para frente, uma curva mais aberta, uma curva mais fechada, para eles observarem que na própria tela tem isso. E no final, depois que eles passam, não só eles, como os meninos, as crianças maiores também podem fazer isso, de 5 anos, que eles passarem por essa etapa, aí sim, aí é hora de você pegar um lápis e um papel, oferecer a eles, vedar os olhinhos e pedir. Vamos colocar aí, com o olho, você coloca o lápis no meio da folha e peça a eles para fazer uma linha reta. Vamos para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. E vai orientando para que ele vá fazendo com os olhos vedados esse movimento para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, de novo. Aí e vai fazendo
Primeiro você pode fazer, no caso, se quiser fazer no ar para ele experimentar, você pode fazer, ó, para cima, para baixo, para lá, para o lado, para o outro lado, para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, para baixo. E aí você vai pedindo para a criança fazer, ela vai fazer um desenho sem você perceber. É só você direcionar, olha, para a direita. E assim você vai orientando e ela vai fazendo. Depois, tira a caveira dos olhos dela e peça para pintar do jeito que ela quiser. Vai dar uma atividade, uma arte linda. E depois você pode fazer a mesma técnica com linha curva, ou então pedir para ela que ela faça, né, uma releitura da tela de linhas curvas do jeito que ela achar melhor. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha trazido para você ideias e que você possa multiplicar essas ideias e ter uma aula bacana de artes com seus alunos, tá? Esse plano vai estar disponível para você. Um abraço para você, um beijo no seu coração. E se você não inscreveu no canal, não se esqueça, inscreva no canal, ative o sininho, tá? E compartilhe, comente aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.